Afinal, é possível ainda ganhar dinheiro na renda fixa com a atual taxa de juros em 2% ao ano? Bom, eu vou falar para vocês depois da vinheta. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu não vou ficar pedindo aquele negócio para você se inscrever, deixar o seu like, aquelas coisas todas, mas se o conteúdo for bom, aí assim eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos. Então vamos ao conteúdo de hoje. Afinal, Ricardo, a renda fixa morreu mesmo? Dá para ganhar dinheiro com a renda fixa ainda? Me fala um pouco mais sobre isso daí. Esse é o assunto, esse é o conteúdo que eu quero trazer para vocês hoje. Primeiro de tudo, a renda fixa morreu? Não, isso aí é papo de algumas pessoas que não entendem direito sobre os investimentos, mas principalmente não entendem direito como funciona realmente uma carteira de investimentos para o investidor na prática. Porque a renda fixa, ela não morreu e jamais ela vai morrer, porque ela tem a sua função dentro de uma carteira de investimentos, como por exemplo, a reserva de emergência, objetivos de curto prazo, dinheiro de liquidez, liquidez do seu caixa, liquidez da empresa. Esses são todos investimentos que têm que necessariamente estar em renda fixa. Só que como que você maximiza os seus ganhos mesmo dentro da renda fixa? Porque uma coisa é verdade, nem todas as pessoas investem na bolsa de valores. E tem muitas pessoas ainda que têm medo de investir na bolsa de valores por uma questão de não ter conhecimento para dominar aquele assunto, ou talvez pessoas de mais de idade que em algum momento do passado tiveram experiências negativas com a bolsa de valores e faz com que elas simplesmente não querem ir para a bolsa de valores. Só que o que elas fazem? Elas continuam investindo em renda fixa, lá no banco, em previdência privada, talvez até em poupança, entre outros investimentos, mas ela poderia fazer apenas alguns ajustes dentro da renda fixa para aumentar os seus ganhos. E o primeiro ponto que você pode fazer então para aumentar os seus ganhos em renda fixa é você diversificar os teus investimentos através de uma corretora. Daqui para frente eu só vou falar de renda fixa. Então quando eu falar diversificar investimentos, não estou falando em colocar renda fixa, ações, fundos imobiliários, não. Esquece renda variável, vamos falar só de renda fixa. Então você vai ter uma conta em uma corretora ou talvez mais de uma corretora e você vai diversificar a sua carteira de renda fixa. E outro passo muito importante é que essa diversificação ela esteja adequada aos seus objetivos. Como assim, Ricardo? Imagina que você tem um dinheiro que você só vai utilizar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou você não tem pretensão nenhuma de utilizar esse dinheiro. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer produtos de renda fixa, como CDB, LCI, LCA, debêntures, CRA e CRI, entre alguns outros também, como letra financeira, LC, de prazo maior. Você vai estender o prazo dessas aplicações, pois quanto maior o prazo da aplicação, maior tende a ser a rentabilidade que você possui. E ainda, adicionando a isso, você vai também fazer aplicações em ativos que tenham um risco maior, desde que estejam cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é aquele seguro em caso da instituição vir a falir e você tem o seu dinheiro de volta com os juros que você tinha acumulado naquela aplicação. Então eu vou dar um exemplo prático aqui. Imagina a pessoa que ela tem dinheiro em CDB lá de um grande banco, né? Aquele CDB está atrelado ao CDI, na maioria das vezes, e ela poderia trocar aquele CDB que hoje está rendendo talvez 2% ao ano, e ela poderia trocar para um CDB pré-fixado que esteja rendendo 6, 7, 10% ao ano. Poderia trocar para um CDB atrelado à inflação que esteja rendendo na casa dos seus 7, 8, 9% ou até mais. Isso fazendo simplesmente um ajuste, né, esticando o prazo dessas aplicações. E aonde que você encontra então esses ativos como o CDB que eu mencionei aqui, entre outros ativos pré-fixados e atrelados à inflação? Nas corretoras. A Easy Invest é uma corretora que tem várias opções de renda fixa. A corretora do BTG Pactual, corretora da XP Investimentos, a própria Rico Corretora também tem essas opções. Então você poderia utilizar
Um exemplo de um CDB com prazo de 5 anos, um risco maior, desde que o saldo investido naquela aplicação não ultrapasse o Fundo Garantidor de Crédito, né, no caso o FGC, que cobra até 250 mil, sempre lembrando que você não considera somente o valor da aplicação, e sim o valor aproximado de resgate no final do período. Um exemplo prático, se você aplicar hoje 200 mil reais em um CDB específico, você tem que considerar o quanto que esse CDB vai render durante o período que você deixou ele investido, aproximadamente, joga para cima, né? E esse rendimento máximo, junto ao saldo inicialmente aplicado, não deve ultrapassar 250 mil. Porque se no meio do caminho der um problema com aquele CDB, o seu dinheiro vai continuar estando 100% garantido, tá? Então, só recapitulando. Tenha conta em uma corretora ou mais corretoras, diversifique as suas aplicações em renda fixa, você pode escolher vários CDBs diferentes, opções como LCI, LCA, LC, que são cobertas pelo FGC, aumenta o prazo dessas aplicações conforme os seus objetivos, não me vai pegar um dinheiro que você iria usar daqui 6 meses e colocar num CDB de 5 anos, isso não pode ser feito, tá? Além de esticar o prazo das suas aplicações, você aumenta o risco desses ativos, né? Como que você aumenta o risco dos ativos? Se você fazer um CDB do Banco do Brasil, vai ser bem menos risco do que fazer um CDB do banco original. Só que a garantia do FGC, tanto para o CDB do Banco do Brasil quanto para o CDB do banco original, é a mesma. Então você diversifica em ativos diferentes dentro do limite do FGC, lembrando que é 250 mil por emissor, por CDB específico, né? Limitado a 1 milhão no total. Então se você tiver 1 milhão de reais, dividir em 4, 5 CDBs diferentes, estaria tudo coberto pelo FGC. E aí você pode sair com rentabilidades de 2% ao ano e ir para rentabilidades de 7, 8, 10, 12% ao ano, praticamente 1% ao mês. Fazendo o quê? Ajustando nível de risco, ajustando prazo dos seus investimentos conforme os seus objetivos. Eu vou falar mais sobre esse assunto na aula do dia 18 e do dia 20 de janeiro. Caso você esteja vendo esse vídeo antes dessa data, aproveite, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link que você pode se inscrever para assistir aquela aula específica. Caso seja depois dessas aulas, provavelmente eu vou colocar algumas partes daquela aula específica aqui no YouTube também e você vai poder assistir esses conteúdos. Então, se você gostou desse conteúdo, se você acha que ele fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e até um próximo conteúdo. Um abraço!